você tem a capacidade de mudar. Existe uma força em você que nunca desapareceu, que desperta toda vez que você toma uma decisão, mesmo que pequena. Ela pode ter ficado escondida pelo desânimo, pelas dificuldades que pareciam impossíveis de superar, pelas comparações que roubaram sua confiança, pelas quedas que pareciam o fim, mas que na verdade eram apenas novos começos disfarçados. E muitas vezes também pela voz da autossabotagem, aquela que tenta te convencer de que não vale a pena tentar. Mas basta uma única decisão para reacender essa força. Não é mágica, não é sorte, é o poder de escolher todos os dias mudar um pouco mais. Marco Aurélio nos lembrou disso quando escreveu: olhe dentro de si mesmo. Dentro está a fonte do bem, e ela pode brotar inesgotavelmente se você sempre cavar nela. Agora imagine se você melhorasse apenas 1% a cada dia. Onde estaria dentro de um ano? Que limites já teria deixado para trás? Hoje vou te mostrar 11 citações estoicas, simples mas poderosas, para reacender essa força, mudar sua postura diante da vida e ver como o mundo responde às suas decisões. Se este vídeo for um ponto de virada, escreva nos comentários. Hoje eu escolho mudar, porque toda transformação começa no instante em que você decide agir. Antes da primeira lição, curta, comente e compartilhe. Só assim este vídeo chega a mais pessoas que precisam dessa clareza mental. Vamos começar. Citação 1. Se alguém lhe disser que certa pessoa fala mal de você, não dê desculpas sobre o que foi dito a seu respeito. Responda antes: ele ignorava meus outros defeitos, do contrário, não teria mencionado apenas estes. Epicteto. Ouvir que alguém falou mal de você dói. É como receber um golpe invisível. De repente, o peito se aperta, a mente dispara justificativas e você sente a necessidade de se defender. É natural. Todos desejamos respeito, aceitação, reconhecimento. Mas Epicteto nos mostra outro caminho, o da maturidade emocional. Ele nos convida a rir da crítica, a responder com leveza, porque quem realmente sabe quem é, não precisa entrar em guerra para se afirmar. Pense em uma nota de 100 mil pesos. Mesmo que esteja amassada, suja ou até rasgada, seu valor não muda. Com você acontece o mesmo. Nenhuma crítica tem o poder de diminuir quem conhece o próprio valor. Só que essa clareza exige crescimento. Crescimento emocional, intelectual, espiritual e até financeiro. Porque quando você se fortalece em todas as áreas, percebe que já não precisa da validação de ninguém. A opinião dos outros continua sendo barulhenta, mas deixa de ter peso. Muitos confundem progresso apenas com dinheiro, mas sem equilíbrio a balança da vida se entorta. De nada adianta ter muito e carregar um vazio interno, ou ser profundo espiritualmente e viver dependente dos outros. O crescimento verdadeiro é aquele que sustenta sua paz, sua clareza e sua autonomia. E é justamente essa solidez interior que te protege das críticas, não porque você se torna arrogante, mas porque entende que sua energia é valiosa demais para desperdiçá-la em discussões que não constroem nada. A partir de hoje, escolha canalizar sua força para o que edifica. Cultive pensamentos saudáveis, quebre padrões que corroem sua autoestima e alinhe sua mente com o que te faz evoluir. Isso é o que vai te tornar inquebrantável. Se esta lição fez sentido para você, escreva nos comentários: meu foco está no que constrói. E da próxima vez que alguém tentar te ferir com palavras, lembre-se: você não é definido pelo que dizem, mas pelo que decide ser. Citação 2. Adote a diferenciação de papéis. Epicteto. Grande parte da nossa confusão emocional nasce de uma tentativa impossível: querer viver todos os papéis ao mesmo tempo sem assumir de verdade nenhum. Queremos as vantagens de um, mas a liberdade do outro. É como quem deseja um relacionamento profundo, mas ainda age como se estivesse solteiro. Quem sonha em empreender, mas insiste em viver com a mesma rotina estável de um empregado. Quem deseja ter filhos, mas vê em cada responsabilidade um peso. Quem clama por paz, mas continua alimentando conflitos. Epicteto nos lembra que a clareza nasce da escolha.
Primeiro, reconhecer os papéis que você decidiu assumir. Depois, honrá-los com integridade. Se você tenta estar em todos os lugares ao mesmo tempo, acaba não estando em nenhum. Isso é maturidade. Ter a coragem de responder ao que a vida te pede agora, mesmo quando o desejo é fugir. E ainda assim, entre tantos papéis pai, mãe, profissional, parceiro, amigo, há um que ninguém pode viver em seu lugar. O papel de ser quem você realmente é. Você pode apoiar, influenciar, cuidar, mas não pode controlar o outro. Seu poder está apenas na forma como escolhe agir. Manter a calma quando alguém te provoca, oferecer presença mesmo quando sua mente grita para fugir. Respeitar o espaço de um amigo sem carregar culpas que não são suas. Cada situação é um teste, e o estoicismo é o treinamento que te mantém centrado. Como dizia Sêneca, os sábios são autossuficientes, mas ainda assim escolhem ter amigos, vizinhos e companheiros não por dependência, mas porque sabem que os relacionamentos verdadeiros ampliam o bem que já existe dentro deles. Esse é o ponto central. Quando você se fortalece por dentro, contribui com mais presença, mais verdade e mais coerência em tudo que faz, porque está completo, porque sabe o papel que escolheu e tem a coragem de vivê-lo. Citação 3. Domine sua mente, domine sua vida. Epicteto. Enquanto você não aprender a dirigir sua mente, ela será arrastada para todos os lados. Pelas notícias que assustam, pelas comparações que fazem você se sentir menor, pelas preocupações que drenam sua energia. Você acorda reagindo, passa o dia apagando incêndios e termina exausto com a sensação de que viveu muito, mas não viveu nada que realmente importa. Epicteto nos adverte: ou você toma o leme da sua mente, ou será arrastado pela maré das circunstâncias. E nem sempre aqueles que ditam o ritmo lá fora têm o compromisso de te conduzir para um bom lugar. O mundo te empurra para fora de si, te distrai, te consome. E se você não estiver atento, pode passar a vida inteira no piloto automático, ocupado, cansado, mas com a alma vazia. Dominar a mente não é silenciar todos os pensamentos, é escolher quais merecem sua atenção. É ter a coragem de dizer: esse medo não me define, essa comparação não me serve, esse pensamento não precisa se transformar em verdade. Quando você percebe isso, descobre um espaço entre o que acontece e o que você sente. E esse espaço é o lugar da liberdade. Ali você pode respirar, refletir, decidir. Ali nascem o autocontrole, a serenidade e a clareza. E o treinamento começa no simples. Quando alguém te provoca e você escolhe não reagir. Quando algo dá errado e em vez de se culpar ou culpar o mundo, você analisa com calma. Quando a ansiedade chega e em vez de fugir, você observa, acolhe e respira. Cada vez que faz isso, fortalece a musculatura da mente. Pouco a pouco você deixa de ser reativo, impulsivo, vulnerável e se torna firme, lúcido e imbatível. Epicteto dizia que a chave da liberdade está em focar apenas no que está sob nosso controle. Porque quando você cuida do que depende de si, sua energia se multiplica. Mas quando tenta controlar o que nunca dependeu de você, apenas desperdiça forças. Dominar a mente é exatamente isso. Parar de gastar energia tentando controlar o mundo e começar a investir em como você pensa, sente e age. Quando essa virada acontece, o caos pode continuar lá fora, mas dentro de você reina a paz. No fim, sua vida muda quando entende que não é escravo dos seus pensamentos. Você é o dono da casa e tem o direito de decidir quem entra, quem sai e quem nunca mais será bem-vindo. Citação 4. Diante de cada desafio, lembre-se dos recursos que já tem dentro de si para enfrentá-lo. Epicteto. Quando os problemas chegam, o primeiro inimigo não é a situação em si, mas o desespero que aparece depois. É aquela sensação sufocante de que você não tem o que é necessário, de que é pequeno demais, fraco demais, despreparado demais. Mas Epicteto nos recorda: antes de desistir, olhe para dentro. Você já atravessou outras tempestades, já chorou, já pensou que não iria resistir e ainda assim está aqui,
mais calejado, mais sensível, mas também mais consciente. O erro é esquecer sua própria força. Diante de cada novo obstáculo, é como se fosse o primeiro e a mente dispara. Será que consigo lidar com isso? Mas a pergunta mais justa seria: quantas vezes já consegui lidar com isso? Dentro de você já existem coragem, paciência, clareza e disciplina. Talvez estejam enferrujadas, esquecidas no fundo de uma gaveta, mas nunca deixaram de estar ali. É como caminhar na escuridão com uma lanterna no bolso. Você sente medo, tropeça, se desespera, até que se lembra de procurá-la. E quando acende a luz, descobre que o caminho esteve ao seu alcance o tempo todo. A prática estoica é esse treinamento diário. Lembrar a si mesmo quando o mundo tenta te fazer esquecer. Usar o que você já tem em vez de suplicar por algo que talvez nunca chegue. Quando essa postura se torna hábito, algo raro acontece. Você aprende a cultivar tranquilidade em meio ao caos. Não porque a vida se tornou fácil, mas porque deixou de ser refém das circunstâncias. Epicteto nos convida a trocar o coitado de mim pelo ainda bem que tenho isso em mim. E quando essa mudança acontece, mesmo que por alguns segundos, surge uma confiança silenciosa, firme, que não depende da sorte, mas da preparação. Porque, como ele lembrava, sorte é quando a preparação se encontra com a oportunidade. E se você está preparado por dentro, até o pior cenário pode se transformar em um terreno fértil para o seu crescimento. Citação 5. A sorte é quando a preparação se encontra com a oportunidade. Sêneca. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: fulano teve sorte? O que quase ninguém vê são as madrugadas em silêncio, as quedas escondidas, os começos que ninguém aplaudiu. A sorte é apenas o nome bonito que damos ao encontro entre esforço e ocasião. E a vida não manda convite para esse encontro. Não avisa quando a oportunidade vai bater à porta. Muitas vezes, ela vem disfarçada de crise, de rejeição ou de uma mudança inesperada. Quem está preparado, vê um início. Quem não está, só vê o fim. É tentador esperar o cenário perfeito, as condições ideais, o momento certo. Mas se você esperar demais, viverá preso no desejo e nunca chegará à ação. O estoicismo nos lembra: não espere, use o que você tem no tempo que você tem, da forma que for possível. Nietzsche chamou de amor fati, aquilo que os estoicos já praticavam. Amar o destino não é resignação, é poder, é transformar cada acontecimento, até os mais duros, em matéria-prima para o seu crescimento. Aceitar o presente não é se render, é agir com sabedoria. É compreender que desejar que fosse diferente não muda nada, mas usar o que é com coragem muda tudo. Pense em um atleta que treina todos os dias, mesmo sem saber quando será convocado. Ele não treina porque já tem partida, treina porque sabe que quando a oportunidade chegar, não haverá tempo para se preparar. Ou estará pronto, ou ficará para trás. Com a vida acontece o mesmo. Você não se prepara quando a oportunidade aparece. Você se prepara antes, vivendo em disciplina, alinhando suas decisões com seus valores, agindo com intenção, até nos dias comuns. Porque quem vive em preparação não é arrastado pelo acaso. Quem se prepara encontra sentido até no que parece uma perda. Quem aceita a realidade com coragem transforma qualquer situação em aprendizado e todo aprendizado em crescimento. Se esta lição ressoou com você, escreva nos comentários: hoje eu escolho viver em preparação, porque sorte não é acaso, é a recompensa silenciosa de quem já estava pronto. Citação 6. O invulnerável não é aquilo que nunca é alcançado, mas aquilo que nunca é ferido. A partir disso, eu lhe mostrarei a pessoa sábia. Sêneca. Ser forte não significa nunca ser atingido. É cair e se levantar. É sentir o golpe, mas não permitir que ele quebre você por dentro. Porque a dor, a crítica, as perdas e os imprevistos fazem parte da vida. Negar isso é viver em ilusão. Sêneca nos recorda que a verdadeira invulnerabilidade não está em se esconder dos golpes, mas em aprender a atravessá-los sem perder a essência. Quantas vezes você já se desestabilizou
por uma palavra maldosa, ou deixou que um contratempo pequeno arruinasse todo o seu dia. Isso não é fraqueza, é apenas sinal de que ainda está dando mais poder às circunstâncias do que a si mesmo. O invulnerável, na visão estoica, não é frio como a pedra, mas firme como o bambu, flexível o suficiente para se dobrar ao vento, mas inquebrantável em sua raiz. Essa é a verdadeira força, desenvolver uma estabilidade emocional que não dependa do que acontece lá fora. Mas essa força não nasce de repente. Ela se constrói no silêncio, no exercício diário de deixar de se ferir com o que não merece te ferir. Porque a negatividade só encontra morada quando damos espaço a ela, quando acreditamos ser insuficientes, quando buscamos aprovação no olhar dos outros, quando nos desconectamos de quem realmente somos. E nesses momentos, qualquer detalhe se transforma em ameaça. Mas quando você está completo, nada do que acontece fora consegue te derrubar no máximo, te ensina. E como disse Nietzsche, o que não me mata me fortalece. Ser invulnerável não significa não sentir, significa não ser escravo do que sente. É entender que algumas coisas merecem sua resposta, mas outras merecem apenas o silêncio da sua indiferença. A sabedoria não elimina a dor, elimina as correntes que te prendem a ela. O que fere não é o fato em si, mas o significado que você escolhe dar a ele. Por isso, Sêneca não nos convida a sermos frios, ele nos convida a sermos livres. Citação 7. Nenhum ruído te alcança e nenhuma palavra te tira do centro. Sêneca. Esse é o nível de paz interior que todos buscamos. Uma paz que não depende do silêncio externo, mas da solidez interna. Sêneca descreve aqui o estado de uma mente treinada. Uma mente que não reage a qualquer provocação, que não se desestabiliza com os gritos alheios e que não entrega sua paz às emoções dos outros. Pense em um rio profundo. A superfície pode estar agitada, cheia de ondas e correntes, mas no fundo a água permanece calma, silenciosa, intacta. Esse é o poder de uma mente centrada. Chegar a esse ponto não é mágica, é prática. É aprender a se recolher quando necessário, a silenciar a pressa, a desligar o celular por alguns minutos, a respirar fundo e voltar a si mesmo. O verdadeiro autocontrole não nasce da força bruta, mas da escolha consciente de não se perder com aquilo que tenta te arrastar para fora. E isso não significa viver isolado, significa viver alinhado. Alinhado com seus valores, com seus princípios, com o que realmente importa. Porque quando você tem clareza sobre o que guia sua vida, o barulho lá de fora já não tem poder para te tirar do caminho. Essa disciplina se constrói em gestos simples. Uma caminhada sem pressa, uma respiração profunda, escrever uma página ao final do dia. Cada ritual é um lembrete de que o mundo pode estar em caos, mas dentro de você existe um lugar seguro. A mente estoica é seletiva. Escolhe o que merece atenção, o que deve ser alimentado e o que precisa ser ignorado. Marco Aurélio dizia: forço minha mente a se concentrar e evito que ela se desvie para as coisas externas. Ele sabia que o foco é um bem precioso demais para ser desperdiçado. Se existe uma habilidade capaz de transformar sua vida, é esta: manter-se presente, colocar energia apenas no que está ao seu alcance e soltar o que escapa ao seu controle. A paz que você busca não é a ausência de ruído, mas a força que cultiva para não permitir que o ruído te atravesse. Citação 8. Pare de falar sobre como deve ser uma boa pessoa e torne-se uma. Marco Aurélio. Vivemos em um tempo em que todos opinam sobre tudo, sobre como os outros deveriam agir, sobre o que é certo ou errado, sobre o que significa ser alguém evoluído. Mas a pergunta que realmente importa não é o que você diz, é o quanto você vive o que acredita. Marco Aurélio nos lembra algo simples e poderoso. Palavras não sustentam o caráter. O que inspira não é o discurso, é a atitude, principalmente aquela que ninguém vê. Muitos falam de bondade, mas tratam mal quem não pode lhes dar nada em troca. Pregam empatia, mas julgam sem conhecer. Defendem justiça, mas se calam quando não lhes convém. O estoicismo rompe esse véu. Nos convida a trocar teoria por prática, palavras por ação,
discurso por coerência. Ser uma boa pessoa não é ser perfeito, é ser íntegro, é reconhecer o erro, pedir perdão, ouvir antes de responder, agir com justiça quando seria mais fácil ignorar, é cumprir a palavra mesmo que ninguém vá cobrar. E isso só acontece quando você desenvolve uma força que não precisa de aplausos, uma força que nasce do autocontrole, da clareza de valores e da decisão firme de agir com integridade, mesmo quando o impulso grita o contrário. O estoico não sufoca emoções, ele as observa. Não elimina sentimentos, aprende a conviver com eles sem se deixar arrastar. E nessa prática, conquista algo raro: resiliência, consistência e paz interior. A verdadeira força não é reagir rápido, é responder com consciência. É escolher a atitude certa quando seria mais fácil ceder ao ego. Quem cultiva essa clareza, fala menos e age mais. Inspira sem precisar anunciar. Torna-se alguém em quem os outros confiam, porque sabem que existe solidez em cada gesto. A vida respeita quem vive o que acredita. Mais valioso do que ser admirado em público é olhar-se no espelho e sentir respeito por si mesmo. Porque quem vive com verdade vive em paz, e quem vive em paz transforma o mundo até em silêncio. Citação 9. Em todos os lugares, em cada momento, você tem a opção: aceitar este acontecimento com humildade, tratar esta pessoa como deve ser tratada, abordar este pensamento com cuidado para que nada irracional entre de forma sorrateira. Marco Aurélio. A vida raramente está sob nosso controle, mas em cada situação, até na mais caótica, existe um espaço silencioso entre o que acontece e a sua resposta. Esse espaço é pequeno, mas é ele que define a qualidade da sua vida. Marco Aurélio nos lembra: em cada instante você tem uma escolha. Você pode aceitar a realidade com humildade ou resistir até se esgotar. Pode tratar alguém com justiça ou reagir por impulso e acender conflitos. Pode observar um pensamento e deixá-lo ir, ou se agarrar a ele como se fosse uma verdade absoluta. Essas escolhas parecem invisíveis, mas são elas que moldam o destino. O estoicismo não está em frases bonitas de livros antigos. Está no modo como você vive o ordinário. Está em como você fala com o porteiro, em como lida com o parente difícil, em como reage ao seu próprio erro. Está em como trata quem não tem nada a te oferecer. Viver como um estoico é agir com intenção. É deixar de ser marionete das emoções automáticas e começar a se observar. Não é apagar seus sentimentos, é não permitir que sua reação seja maior do que o problema. Por isso, os estoicos treinavam as 3 grandes disciplinas. A disciplina do desejo. Aceitar com coragem o que não pode ser mudado. A disciplina da ação. Escolher sempre o que é justo, mesmo quando ninguém mais escolhe. E a disciplina do assentimento. Questionar os pensamentos antes de permitir que eles governem sua mente. Essas práticas são como levantar pesos para a alma. Quanto mais você treina, mais forte se torna diante dos altos e baixos da vida. Cleantes resumiu com clareza: o destino guia os dispostos, mas arrasta os relutantes. Se você aceita a realidade com sabedoria, flui. Se resiste, se fere. Ser estoico não é viver com frieza, é viver com consciência. É perceber que cada instante traz um convite secreto para agir com mais presença, mais clareza e mais domínio de si mesmo. E quando você responde com sabedoria em vez de impulso, tudo muda. Não porque o mundo lá fora tenha se transformado, mas porque você transformou o olhar com que o enfrenta. Citação 10. Não entre em pânico diante da visão do conjunto de toda a sua vida. Não pense nos problemas que já enfrentou ou naqueles que ainda terá de enfrentar. Pergunte a si mesmo, quando cada problema surgir: o que há de tão insuportável ou incontrolável nisto? Sua resposta te envergonhará. Marco Aurélio. Grande parte das crises não nos destrói pelo que realmente são, mas pelo tamanho que lhes damos dentro da mente. Quando você mistura os fantasmas do passado com os medos do futuro, a carga se torna insuportável. Mas repare, essa carga não pertence ao presente. Marco Aurélio nos oferece um antídoto simples e poderoso: isolar o agora. Pergunte-se: o que exatamente está acontecendo neste instante?
O que há de tão insuportável aqui e agora? Essa pergunta tem força porque desarma o pânico. O desespero cresce quando tudo se mistura em uma massa confusa. O que já passou, o que está acontecendo e o que talvez nunca aconteça. Mas quando você retorna ao presente, o que parecia impossível se revela apenas como difícil, e o difícil você pode enfrentar. É como escalar uma montanha. Se você olha apenas para o cume, o peso te paralisa. Mas se concentra no próximo passo, descobre que pode avançar. E passo a passo, o inatingível se transforma em conquista. Esse é o segredo estoico. Vencer 1 minuto de cada vez. Não porque os problemas desapareçam, mas porque você deixa de sofrer por aquilo que ainda nem aconteceu e passa a agir no único lugar onde a mudança é possível. O agora. Ansiedade e pânico são filhos da ilusão de que precisamos resolver tudo de uma vez. Mas isso não é humano. Os estoicos sabiam disso. Embora firmes, eram homens e mulheres comuns que também tropeçavam, mas aprendiam a se levantar com clareza. Então, quando sua mente disparar, respire fundo e pergunte-se como fazia Marco Aurélio. O que há de tão incontrolável nisto aqui? Quase sempre você vai perceber. Não é o problema que é invencível, é o medo que cresceu demais dentro de você. Citação 11. Se em algum momento da sua vida você encontrar algo melhor do que a justiça, a verdade, o autocontrole, a coragem, deve ser algo realmente extraordinário. Marco Aurélio. Todo mundo diz que quer ter uma boa vida, mas o que realmente significa viver bem? Muitos confundem com prazer, com conquistas, com aplausos. Para Marco Aurélio, a resposta era clara. Viver bem é viver com virtude. É escolher o que fortalece o caráter, e não apenas o que satisfaz desejos passageiros. Justiça, sabedoria, coragem e moderação não são palavras para enfeatar discursos, mas princípios práticos que moldam cada decisão. A sabedoria é como uma luz em meio à névoa. Mostra o que realmente importa quando tudo parece confuso. É aquela pausa antes de responder a uma mensagem no auge da raiva, quando você decide pensar antes de agir e evita criar um conflito desnecessário. A coragem é a chama que te mantém em movimento, mesmo quando o medo grita para você parar. É levantar a mão em uma reunião para defender sua ideia mesmo tremendo por dentro. É decidir iniciar um projeto novo sem nenhuma garantia de sucesso. A justiça é a lembrança de que cada decisão sua toca outras vidas e que o respeito nunca deve ser negociado. É devolver o troco a mais que recebeu sem que ninguém perceba. É tratar com dignidade alguém que trabalha para você, mesmo quando poderia simplesmente ignorar. E a moderação é o escudo contra o excesso. Ela impede que o prazer imediato se torne prisão amanhã. É recusar mais uma rodada de bebida quando já passou do limite. É não comprar algo caro apenas para acalmar a ansiedade do momento, sabendo que depois virá o arrependimento. Essas virtudes funcionam como engrenagens. Uma impulsiona a outra. Quando você vive com elas, até os dias mais duros se tornam suportáveis, porque sabe que está no caminho certo, não o mais fácil, mas o mais verdadeiro. Ser sábio não é nunca errar, é aprender rápido a cada queda. Ser corajoso não é não sentir medo, é agir apesar dele. Ser justo é não empurrar ninguém para trás só para correr mais rápido. E ser moderado é ter presença. Comer quando tem fome, gastar quando faz sentido, viver sem se perder nos excessos. Marco Aurélio nos convida a fazer a pergunta que realmente importa. O que estou cultivando dentro de mim? Em quem estou me tornando? No fim, a vida não será medida pelo que você acumulou, mas por quem escolheu ser. Se a resposta for alguém mais sábio, mais corajoso, mais justo e mais equilibrado, então você já está no caminho certo, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém aplauda. Porque quem vive com virtude carrega dentro de si a maior de todas as recompensas, a paz de estar em harmonia consigo mesmo.